Olá pessoal! Então estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Léo Alves e vou estar então trabalhando com vocês a disciplina de língua portuguesa. Antes de tudo, reforçando para que vocês se inscrevam no canal youtube.com/canal Félix da Cunha. Lembrando, canal Félix em maiúsculo, o da em letra minúscula, Cunha, a primeira letra ali, C, letra maiúscula. Dessa forma você vai encontrar então o nosso canal, ficar inscritos e estar então recebendo todo o conteúdo, todo o material que está sendo colocado e postado pelos professores do nosso projeto Prepare 2023 do Félix da Cunha. Então, gente, nessa aula de hoje nós vamos começar falando sobre um tema muito importante. Vale lembrar que faz parte das variações linguísticas. Mas antes de entrar na parte de variação linguística, eu acho muito importante, eu acredito que é bem legal a gente falar sobre um tema que é a linguagem formal e a linguagem informal. Então eu estou trazendo aqui, isso aqui é só para a gente se guiar, então eu coloquei o título aqui, linguagem formal e informal, tá? Para nós sabermos que estamos tratando deste tema. Aí a partir disso, dessa organização, desse organograma, nós vamos então estar trabalhando as questões relacionadas à linguagem formal e informal. Então o que é muito importante e que eu quero destacar para vocês? A linguagem formal e informal, quando a gente fala linguagem, estamos em qual disciplina? Língua portuguesa. Então estaremos trabalhando a linguagem formal e informal da língua portuguesa. Se fosse da língua inglesa, se fosse da língua espanhola ou de qualquer outra língua, também teríamos isso, tá? Também teríamos esta forma de divisão. Então, para que a gente entenda o funcionamento da nossa língua, é importante que a gente saiba entender como ela funciona nas diferentes situações, tá? Então, aqui vamos tentar dar uma focada, principalmente, na linguagem oral, ou seja, na linguagem falada. A linguagem oral é a linguagem que a gente fala, na expressão, na comunicação. Por exemplo, quando eu estou me comunicando com um amigo meu, eu estou usando a linguagem oral. A linguagem escrita, como já diz o nome dela mesmo, é a linguagem escrita, textual, e um texto, tá? Que aí ela tem essa organização a partir, né, de uma gramática, tá, gente? Isso aqui é só uma apresentação básica que eu estou fazendo a partir do título, tá? Do trabalho da disciplina, né, que a gente vai ter hoje, que é a parte da linguagem formal e informal, mas vamos reforçar que é importante que a gente lembre também a diferença entre linguagem oral e linguagem escrita. Na linguagem oral, então, vamos deixar o nosso foco hoje mais na linguagem oral, na linguagem falada, tá? Nós temos, então, a forma formal, vamos dizer assim, e informal. E é importante que a gente entenda, que a gente possa utilizar a língua sabendo de todas as habilidades dela. E que o mais importante do que a gente saber a teoria em si, é a gente entender o funcionamento. E quando tu enxergar lá, tu tá olhando, e aí tu vai ver ali e tu consegue entender o que tu tá tendo ali. Se essa linguagem é formal, se ela é informal. Mais do que tu saber a teoria, é importante que tu consigas entender e distinguir quando a gente está falando de cada uma delas, da linguagem formal e da informal. Vamos ver isso dessa seguinte forma, gente. Então, na linguagem formal, tá? Eu vou colocar aqui novamente. Até pode ficar um pouco repetido, mas é importante que a gente entenda. Então é melhor a gente repetir do que a gente ficar menos, do que a gente entender menos. É melhor a gente ter um entendimento maior do que ficar faltando alguma coisa. Então vamos repetir bastante. Formal, informal. Tá? Quando a gente fala formal, a gente está falando de formalidade, ou seja, algo padrão. Por exemplo, na língua, a gente sabe, como a gente falava antes, agora a gente vai retomar aqui, na linguagem escrita, a gente sabe que a língua ela é regida por uma gramática. Então, por exemplo, eu vou fazer uma redação, tá? A gente vai fazer uma redação. Por exemplo, como vocês já, aqueles que, né, por acaso não fizeram em nenhum momento o Enem, mas já ouviram comentários, né, que no Enem a gente tem lá a redação, e aí a gente vai fazer a redação. A gente tem um tipo textual que a gente vai utilizar, ou seja, a gente vai seguir aquele tipo textual e seguir a gramática da língua. Então a gente vai seguir o padrão, a gente vai ter cuidado com a questão de coesão e coerência, a gente vai ter cuidado com a questão de acentuação, a gente vai seguir
a normativa padrão da gramática da língua portuguesa. Tá? E isso é uma formalidade. Então, vamos pensar, pensando por essa base da língua escrita, tá? Da linguagem escrita, vamos pensar na linguagem oral, ou seja, na falada. Se nós vamos usar a forma formal, se vamos falar a linguagem formal, a gente vai estar seguindo as normas padrões da língua portuguesa. Tá? Então, a gente, por exemplo, quando a gente tem uma formatura, o pessoal que está assistindo aqui o vídeo, a gente sabe que tem de vários anos do ensino médio, ou até mesmo o pessoal que está no fundamental que está acompanhando, né? Porque o nosso canal aí está aberto para todos assistirem, e é isso que a gente quer que vocês estejam assistindo. O pessoal já passou provavelmente, quem está no ensino médio, óbvio, passou pela formatura do 9º ano do ensino fundamental. O pessoal que está no ensino fundamental já participou em alguma formatura, o pessoal que está no 3º agora está chegando na formatura, né? Então existe lá um protocolo, um documento que é lido pelo cerimonialista e que tem toda uma organização, todo um sequencial formal. Então a formatura começa, são chamados os membros para a mesa, e tudo mantendo-se a formalidade, o padrão da língua portuguesa. Ou seja, aí, por exemplo, está sendo utilizada a linguagem formal, sendo usada como padrão da língua portuguesa. Tá? Mas aí, essa parte, tudo bem. Então, se isso é o formal, o informal seria o contrário disso. Mas vamos falar de uma forma mais... Isso é uma forma bem coloquial da explicação de dizer o informal. Mas como assim o informal? Vamos, antes de entrar na explicação, vamos pensar assim. Eu estou com um amigo meu, conversando. Eu estou conversando, eu não vou procurar, muitas vezes, utilizar. Eu não começo uma conversa com a língua padrão, utilizando a língua padrão. Eu começo uma conversa, eu vou chegar para mim, e aí, como é que tu tá? Tudo bem? Beleza, cara? Tô bem, e tu? Estou fazendo aqui uma fala como se fosse eu comigo mesmo, tá? Mas a gente não vai procurar utilizar o padrão da língua portuguesa. A gente vai usar aquela forma que a gente está acostumado, com gírias, com as colocações, palavras que a gente tem no nosso cotidiano, que fazem parte do nosso convívio pessoal, da nossa família, dos nossos amigos. Por exemplo, eu faço parte, vamos dizer, isso é uma suposição, de um grupo de hip hop. Tá? Existem palavras que fazem parte deste grupo, da cultura deste grupo, das pessoas que estão ligadas ao hip hop. Por exemplo, se eu estou em um ambiente de uma cultura, por exemplo, K-pop, tá? Existem palavras, existem colocações, ali, termos, tá? Expressões características deste grupo. Então, esta fala, que ela não tem a formalidade, que ela não segue as normas padrões da língua portuguesa, são as normas de convívio, de cultura, do grupo social que a pessoa está fazendo parte. Tá? Eu trouxe aqui dois exemplos, né, duas suposições, mas temos muitas e diversas, infinitas questões para a gente comparar. Aí sim a gente está falando da linguagem informal e que é importante a gente lembrar que é a linguagem que não está nos padrões da língua portuguesa e que sim está relacionada ao social, ao convívio de grupos. E é muito importante dizer que muitas vezes a gente ouve dizer o seguinte: ah, fulano está falando errado. Não, a linguagem informal ela não está errada, ela está adequada para aquele ambiente, para aquele grupo. Por exemplo, não está adequada para um protocolo de formatura. No protocolo de formatura nós temos que seguir a formalidade da língua, mas quando a gente está em um grupo de amigos a gente não vai usar a formalidade, e sim a linguagem informal. Tá bom, gente? Isso é só uma entrada nessa questão da linguagem formal e informal, para que depois a gente passe para as variações linguísticas, onde vocês vão entender um pouco mais disso que eu coloquei para vocês de forma rápida, mas que a gente vai dar sequência nas variações linguísticas. Tá bom, gente? Por agora é isso, por este momento é isso. Foi um prazer estar com vocês em mais esse vídeo.